Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, essa semana eu publiquei a foto desse bloco, né, que é uma estrela, né, de 8 pontas com um octágono no centro, né? E eu comentei também que eu ando aqui a mil, né, vamos dizer assim, porque a gente tem uma Expo aqui agora em fevereiro, e eu estou terminando de elaborar os projetos em papéis e também terminando também de elaborar os projetos em papéis para o Brasil, né? Aí para vocês. E como também havia comentado, minha mãe também está aqui comigo agora nessa temporada, então tem 1000 coisas a fazer, né? E eu falei que iria fazer um pequeno tutorial de como fazer esse bloco, né? Bem, o nosso bloco, ele não tem mistério quase nenhum, mas ele tem uma maneira de ser feito para ele ficar exato, né? E ficar com o nosso octágono no centro, né? E muitas pessoas têm dúvida de como costurar esse octágono no centro, sim? Eu costumo dizer que essa costura do centro é uma costura contínua, né? Vamos dizer assim, sentido horário, né? E eu vou estar passando agora aqui para vocês como fazerem essa estrela com esse octágono no centro, né? Vamos descobrir o mistério de como costurar esse octágono no centro, ok? A finalização do nosso bloco é de 12 polegadas e meia, sim? Tá de um bom tamanho, caso vocês queiram fazer uma colcha, ou um caminho de mesa, ou uma cobertinha, que é conhecida como lap, né? O que a imaginação de vocês mandarem, ok? Eu aqui nesse bloco, eu trabalhei com várias cores. Para quê? Para que eu não faça confusão na minha cabeça, né? Mas eu posso fazer ele em liso, eu posso trabalhar ele com 2 cores, com variedade de cores, ok? Então eu vou botar o nosso bloco aqui ao lado e vamos para a nossa sequência de corte, que vamos necessitar. Vou ver se coloco o meu bloco aqui ao lado, que dê para ver e para que vocês também possam entender agora a sequência de corte. Nós vamos começar com essa ponta de estrela, que é azul, com o nosso fundo, que o meu fundo aqui é o cinza, ok? Então o que vamos necessitar para esses dois? Que já vamos fazer os quadros, ok? Vamos necessitar, eu escolhi a minha cor de fundo, essa cor aqui clarinha, né? É um rosa pálido, que é a minha cor de fundo referente a esse cinza, ok? Sim? Então, como vamos começar com esse triângulo, sim? Então eu preciso da minha cor de fundo e a cor desse triângulo da estrela, ok? Então aqui eu já tenho o meu de fundo, sim, que eu escolhi esse rosa, é um quadro de 6 polegadas e meia, ok? E para o meu triângulo da minha estrela também vai ser um quadro de 6 polegadas e meia, sim? Então o que eu vou fazer? Aqui eu escolhi esse outro tom de azul para fazer esse triângulo da nossa ponta aqui da nossa estrela, ok? Então são 2 quadros de 6,5 por 6,5, sim? Esse azul corresponde a essa ponta e essa é a minha cor de fundo,
Sim? Vou pôr ao lado. Daqui a pouco eu volto com isso. Como eu escolhi o meu rosa pálido como cor de fundo, eu vou cortar 4 quadros de 4 polegadas. Ok? Ó, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar ao lado. Para esse triângulo, que já é a ponta de outra estrela, nós vamos cortar 2 quadros de 4, 3/8, ok? Eu escolhi o cinza, sim? Tenho 2 quadros de 4, 3/8, sim? Vou colocar ao lado. Para o meu octágono, sim, eu escolhi esse, sim? Que aqui para mim, isso é como um roxo, e eu acho que para vocês estão dando como azul, né? É um quadro de 5,5 polegadas. Sim? Então, repassando novamente. Para o nosso octágono, um quadro de 5,5 polegadas. Para nossos triângulos da segunda estrela, 2 quadros de 4, 3/8. Para as nossas laterais, que são os quadros que fecham o bloco, são 4 quadros de 4 polegadas. Aqui eu tenho os 4. E que, como eu escolhi de fundo, esse rosa pálido. E para meu triângulo, sim, que acompanha o meu fundo, são quadros de 6 polegadas e meia. Vou necessitar 2. Um para a estrela e outro que é o meu fundo, o meu rosa. Ok? Eu vou colocar o meu bloco aqui ao lado e vamos começar aqui a execução do nosso bloco. Eu vou botar, né, direito com direito, ó, direito com direito, nos quadros de 6,5, fundo e o triângulo da primeira estrela, né? Botei bem aqui, direito com direito, e vou cortar em X. Ó, toma aqui a minha régua, encontro a diagonal e corto. Sem mover, encontro a minha outra diagonal e corto. Sim? E aqui eu já tenho os meus 4 triângulos da minha estrela, que corresponde esse azul com esse cinza. Ok? Agora, eu vou costurar dessa maneira. Vou colocar na filinha, assim, dessa maneira. E vou costurar aqui, nesse lado, a 1/4 de polegada. Ok? Eu vou costurar os meus triângulos agora e já volto com vocês. Eu já costurei a minha fileirinha,
de triângulos. Se vocês percebem, eu não mudei nada de posição. A gente tem que ter um pouco de atenção nisso, porque senão não vai sair perfeito o nosso bloco e vai sair para outro sentido, ok? Ó, eu não mudei posição nenhuma e tá costurado. Então, eu vou separar eles aqui, ó. Vou abrir a minha costura. E depois que eu abrir a minha costura, eu vou dar uma leve passada, né? Lembrando, não vamos passar com vontade. Eu falo passar pressionando o ferro, né, no nosso trabalho para acabar de deitar as costuras, né? Porque como o tecido está cortado em diagonal, a tendência é estirar. Então agora eu vou dar uma leve passada nesses triângulos e já volto com vocês. Aqui eu já dei uma leve passada nos meus triângulos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar a minha régua. Eu costumo falar que sempre as nossas réguas têm ângulos, né? Ângulo 45, ângulo 30, ângulo 60, ângulo 90. Nós vamos usar o ângulo 45, que vem sendo a linha da diagonal, né? Como vamos dizer assim, mas eu não sei qual é o ângulo 45. O ângulo 45 é a linha da diagonal. E todas as réguas traz essa linha, né? Em 45. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar na minha parte, aqui, vamos dizer assim, essa régua, ela desse lado está em polegadas e desse lado, em negro, ela está em polegadas e meias. Então, eu vou usar o lado branco, porque está me dando em polegadas fechadas, e vou precisar usar essa numeração. Sim? Eu não vou usar a numeração em meias. Sim? E aqui meus dois ângulos têm o ângulo 45. Eu vou tomar um desses triângulos, vou botar ele assim na diagonal, e eu encontrando a minha diagonal do 45, vou colocar sobre o centro da minha costura. Sim? Vou colocar sobre o centro da minha costura e vou levar a 5, 7 oitavos. Ok? Eu aqui, ó, já coloquei a 5, 7 oitavos. 5, 7 oitavo. Estou bem alinhado no meu ângulo 45 e vou retirar essa imperfeição. Ok? E ponho ao lado. Novamente, vou colocar o meu triângulo em 45. Vou encontrar aqui a minha linha em 45 e vou botar a 5, 7 oitavos. Então, depois que eu já centrei aqui e já encontrei, eu retiro essa imperfeição. Vamos fazer isso nos 4 triângulos, ok? E eu já volto com vocês. Eu aqui, eu já cortei os meus triângulos, né? Retirei as imperfeições a 5, 7 oitavos. E se vocês percebem, eu já tenho aqui, ó, esse pedaço. Esse pedaço aqui, que é fundo com uma estrela. Aqui eu tenho fundo com uma estrela. O triângulo, né, da estrela. Né? Aqui. Ok? Vou colocar ao lado. E vou tomar
Os meus dois quadros que eu escolhi para fazer esse aqui, né, que já corresponde a outra ponta de estrela, que são os dois quadros de 4, 3 oitavos. Aqui eu tenho, ó. Vou colocar um sobre o outro. Assim, bem. E vou cortá-lo na diagonal. Aqui, como eu estou trabalhando com sólido, aqui não me dá direito e nem avesso. Sim? Mas vocês aí vejam o direito e o avesso. E como estamos cortando triângulo, não tem importância se está para o lado esquerdo ou direito, porque os triângulos sempre se encaixam, né? Então eu corto esse na diagonal. E vou ter 4 triângulos, ó. Sim? Vou botar esse triângulo ao lado. Vou tomar esses que eu fiz agora e vou colocar esse meu outro triângulo que eu cortei agora, que corresponde a essa estrela, né? A esse triângulo dessa ponta dessa estrela, e vou colocar nessa posição. Sim? Deixa eu virar aqui para que vocês vejam e possam ver melhor. Eu acho que assim melhorou um pouco. Então, ó, eu vou colocar esse sobre esse. E vou costurar daqui de fora até passar um pouco a união desse aqui. Sim? Vamos dizer assim, que vamos deixar quase como 1,5 polegadas, caso vocês quiserem marcar, né? Quiserem marcar o triângulo aqui, 1,5 polegadas, porque necessitamos deixar essa ponta desse triângulo livre para depois ter o encaixe do octágono, ok? Então, ó, eu vou colocar já aqui na ordem. Já aqui já está na ordem. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, senão vocês não veem. E vou começar a costurar da ponta daqui do triângulo. E eu posso fazer uma marcação de 1,5 polegadas, ou mesmo com olhômetro, a gente para a costura passando essa união. Ok? Eu vou costurar e volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei os meus 4 triângulos, né? Então, o que vamos fazer agora? Eu vou virar esse triângulo aqui na minha parte clara, que é o meu fundo, não a ponta da estrela. Eu vou dar um leve corte aqui, ó. Não chegando tanto na costura, um cortezinho, okay? Em todos, na parte clara. Ó. E vou abrir a minha costura. Abrindo a minha costura, eu vou dar uma leve passada para acabar de deitar as costuras e vamos retirar a imperfeição das esquinas daqui do nosso triângulo que costuramos agora.
Ok? Vou dar uma leve passada e volto com vocês. Eu já dei uma leve passada e vou retirar essas imperfeições dos meus triângulos aqui, né? Que abrimos a costura. Eu coloco a minha régua em 45 e retiro essa pequena imperfeição, que são as orelhinhas, né? Bem, aqui eu já retirei a minha imperfeição. E se vocês percebem, já temos esse pedaço do bloco. Ok? Sim? Agora vamos tomar os nossos quadros de 4 polegadas, que é a cor de fundo, e vamos costurar deste lado. Sim? Vamos costurar esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. E eu já volto aqui com vocês. Eu já costurei os meus quadros de 4 polegadas. Né? Só que agora não vamos abrir a nossa costura. Vamos deitar a nossa costura. Sim? Aqui eu coloco nessa posição e vou deitar o meu quadro de 4 polegadas. Aqui para mim é minha direita, mas para vocês são a esquerda, tá bom? Ó, vou deitar. E aqui já temos esse pedaço do nosso bloco, que vem sendo esse aqui. E já temos as nossas 4 partes já prontas. Eu vou ao ferro, dar uma leve passada para a costura terminar de deitar, né? E eu volto com vocês. Bem, eu já dei uma leve passada, já tenho as minhas 4 partes do meu bloco já finalizada, né? Vou colocar ao lado e vou cortar o meu octágono. Né? Bem, eu escolhi esse, né? Que para mim é roxo ou lilás, eu acho que para vocês estão dando em azul, que vai ser o nosso aqui, né? O nosso octágono. E sabemos que é um quadro de 5 polegadas e meia. Sim? Vou virar o meu quadro do lado avesso. E aqui na minha régua, em lado em polegadas, não em polegadas em meias, ok? Eu vou enquadrar em cada esquina 5 oitavos. Ok? Sabemos que o 5 oitavo é depois do meio. Ok? Então aqui eu tenho uma régua menor e eu prefiro trabalhar com ela. Ok? Então eu coloquei do meu lado avesso, mas deixa eu voltar com você. Vou dar uma pausa porque eu deixei a caneta por aí andando. Eu já volto já.
Já encontrei aqui a caneta. Então, voltando, vamos fazer o nosso octágono. Um quadro de 5 polegadas e meia. Ok? E vamos fazer um quadro. Vamos fazer um quadro imaginário, porque a gente tem que marcar isso para cortar nossas diagonais. E é um quadro em cada esquina de um 5/8. Sabemos que o 5/8 é depois do meio, ok? De meia polegada. Eu tenho uma régua menor, eu vou trabalhar com a minha menor. Então eu venho aqui e enquadro bem um 5/8. Aqui eu tenho bem enquadrado um 5/8. Vou traçar aqui uma linha. E vou traçar outra linha aqui. Vou girar. E vou fazer a mesma coisa. Em um 5/8, vou traçar aqui uma linha. E traçar uma linha. Vou girar novamente. E traço a minha linha. Em um 5/8. E vou traçar meu último quadrinho aqui. Entendeu? Então, eu tenho que encontrar aqui um 5/8, tipo, fazer um quadro imaginário, né? Vamos dizer assim. E vou marcar os meus 4 cantos. Sim? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar essa diagonal com essa diagonal. E vou retirar essa esquina. Okay? Giro, diagonal com diagonal. Giro, diagonal com diagonal. E a nossa última, diagonal com diagonal. E aqui já temos o nosso octágono. Sim? Então agora, dizendo no nosso ditado popular, é agora que a porca torce o rabo. Mas não é preciso ter medo em fazer. A única coisa agora é ter atenção. Sim? Que é a maneira que vamos costurar. Eu vou sobrepor aqui, antes de costurar. Ó, eu coloquei esse aqui. Vou colocar esse. Esse. E esse que vai finalizar. Ok? Então, eu não sei se vocês têm essa, mas algumas pessoas compraram comigo essa régua, sim? E essa ajuda muito a gente nas costuras, sim? Nas finalizações e no começo das costuras. Quem tem a régua vai usar o ângulo 45. Aí vocês vão dizer assim, pô, Marinaldo, mas eu não tenho essa régua. O que eu vou fazer se eu não tenho a régua? Sim? Quem não tem a régua vai fazer da seguinte maneira. Eu aqui, nessa régua, onde vocês veem assim, fosco, isso corresponde a 1/4 de polegada. Sim? Perdão. Isso corresponde a 1/4 de polegada. Eu vou colocar sobre o meu triângulo esse azul e vou traçar uma linha aqui, ó. Sim?
Mas uma linha que vocês possam ver. Aqui a minha caneta não está me ajudando muito. Coloco sobre o triângulo. Sim, ó, aqui eu tracei. E vou traçar também no meu cinza. Procuro sempre uma maneira de acomodar o meu triângulo, porque agora a gente tem que ter atenção nisso, senão a gente costura errado. E vou traçar aqui. Sim? Ó, vou aproximar para que vocês possam ver, ó, que aqui tem o tracinho e aqui também tem um tracinho. Então eu vou começar a costurar com quem? Sim? Eu vou tomar esse, vou colocar sobre o cinza e com o auxílio de alfinete ou agulha, eu vou esconder a ponta desse triângulo, sim? Porque senão na hora que eu passar na máquina ele vai me atrapalhar. Então voltando novamente, eu vou começar com esse, com o cinza. E eu lembro que eu fiz o tracinho, né? Então para que eu fiz o tracinho? Isso para quem não tem essa. Sim? Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha costura aqui assim, a minha costura não, o meu bloco, vou sobrepor aqui. E se vocês percebem, não está de acordo, né? Eu não sei se dá para vocês verem. Então eu vou colocar como fosse a bandeirinha do São João, ó. Eu vou levar esse meu octágono à marcação do meu 1/4 de polegada. Ó, vou levando, 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 e quando eu já tenho ele aqui, eu vou fixar isso com uma agulha de miçanga ou alfinete. Ó, vou fixar para isso não fugir. E vou também aqui, ó, colocar aqui. E vou costurar desse lado mesmo, do lado do octágono, não o lado do triângulo. Vou costurar do lado do octágono e vou costurar até a metade desse espaço. Sim? Eu já encontrei aqui, fixei com a agulha e vou costurar entre a metade desse. Sim? E já volto com vocês. Bem, eu aqui, ó, eu já costurei, ó. Ficou bem no centro, né? Isso é porque minha máquina está bem programada a 1/4 de polegada. Não pode nem sobrar e nem faltar. Bem, voltando aqui, eu peço desculpa a vocês aqui, porque tocaram aqui na minha porta. Então, ó, eu costurei, né? Aqui, ó, minha máquina está bem programada a 1/4 de polegada. Eu costurei até a metade desse pedaço do meu octágono. Sim? Isso é para quem não tem essa reguinha. Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a minha agulha. Vou recortar essa imperfeição, que é a ponta do meu triangulinho aqui. Recortei. Vou colocar ele aqui, ó, na posição que era, que é aqui. E vou deitar a minha costura. Não vou abrir. Ó. Deitei minha costura. Sim? E vou liberar esse triângulo, que eu tinha como refém, vamos dizer assim. Vou dobrar aqui. Vou encontrar aqui aquela linha que nós traçamos a 1/4 de polegada. Sim? E vou fechar aqui. Perdão, hein? Acho que não dá para vocês verem. E vou fechar assim.
Encontrei aqui. Coloco a minha agulha. E agora sim eu fecho até chegar nessa costura aqui. Sim? E já volto com vocês. Eu aqui, eu já costurei, né? Já fechei o meu triângulo. Ó. Sim. Vou retirar essa imperfeição. E vou deitar a minha costura. Sim? Então, por isso que a gente dá esse leve corte aqui, porque agora essas costuras têm que ser deitada, não aberta, ok? Eu coloco novamente aqui na minha posição. Eu fiz da maneira tradicional mesmo, sem o auxílio da régua, mas eu já adiantei, já cortei todas as pontinhas da minha régua, com a minha régua, perdão, no ângulo 45, porque isso já vai me ajudar e não é preciso eu ficar marcando 1/4 de polegada, né? Então eu coloco aqui na posição e vou para esse, sim? Vou bloquear esse triângulo, prendo ele aqui com auxílio de alfinete ou agulha e vou colocar, ó, dessa maneira. E se vocês percebem, fica exato, não me sobra nada, ok? Eu só vou colocar aqui uma agulha e aqui também. E vou costurar aqui a 1/4, ok? E eu já volto com vocês. Eu já costurei aqui a 1/4, sim? Foi de fora para dentro. E vou deitar esse. E vou liberar o meu triângulo. E vou costurar aqui, de ponta de triângulo para costura, ok? Eu coloco aqui um alfinete ou agulha. E vou costurar desse ponto a onde termina a costura, ok? E já volto com vocês. Eu já fechei o meu triângulo e vou abrir, deitar a minha costura, perdão. Ó. E já temos já a metade do nosso bloco já montado. Okay? Vou tomar novamente esse, porque a gente tem que montar o bloco sentido horário, ok? Então aqui eu vou começar com quem? Vou bloquear o meu triângulo esse. Vou colocar o meu cinza aqui. E deixa eu dar uma virada aqui e vou fixar a agulha aqui, aqui e vou costurar de fora para dentro. Já volto com vocês. Eu já costurei de fora para dentro, para a ponta do triângulo. Sim. Vou deitar a minha costura. Vou desbloquear, soltar, ou soltar, né? Esse meu. Vou voltar ele aqui. E vou costurar dessa ponta do meu octágono para a minha costura.
Sim? E já volto com vocês. Eu já fechei aqui, né? O meu triângulo com o meu octágono. Vou deitar a minha costura. E se vocês vão percebendo, não está difícil de ser feito, né? O truque é a maneira que ele é costurado. Então, se a gente não segue essa ordem, o bloco não vai sair de acordo como tem que sair, ok? Eu aqui botei o bloco novamente na posição que estava e vou tomar meu último pedaço e vou começar com o meu cinza. Vou bloquear novamente esse. Vou colocar sobre esse aqui assim e vou costurar de fora para a ponta do nosso octágono, ok? E eu volto já aí com vocês. Eu aqui já costurei de fora para a ponta do octágono. Vou deitar a minha costura, ó. Vou liberar o meu triângulo e vou colocar com essa ponta, né? Depois que eu colocar com essa ponta, eu vou fechar aqui na costura e depois vamos fechar esse, ok? Eu vou fechar aqui agora, eu só volto agora com o fechamento final do nosso bloco, ok? Eu já fechei, né, o meu triângulo com o meu octágono. Deito a minha costura. E agora vou fechar o nosso bloco. Vou costurar de fora até chegar na minha costura que eu comecei. O nosso bloco vai estar finalizado, ok? E aqui já temos o nosso bloco finalizado, sim? Depois de fechar a nossa costura, acabamos de deitar a costura para o lado que corresponde, damos uma leve passada, sim? E o bloco já vai estar. E, se vocês percebem, não tem tanto mistério, né? Como eu falei, a coisa é ter um pouco de atenção. Tendo atenção e seguindo os passos que eu passei, vocês vão ter o bloquinho de vocês. E já para a próxima vez que vocês verem um centro com octágono, vocês já sabem como se trabalha, ok? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e façam o bloquinho e publiquem aí na comunidade, tá bom? Um abraço aí para todos.